Agora 8h22 da noite do dia 12/5/2019, domingo, dia das mães. Mais um That's Alex. Cara, eu não gravei aí nesses 2 últimos dias que era pra ter gravado, porque tava preparando aí os negócios pro Dia das Mães e tal. Na verdade, nós não íamos comemorar o Dia das Mães, né? Porém, aconteceu um imprevisto aí, porque meu avô veio visitar minha mãe e veio com a esposa que nenhum de nós conhecíamos, então nós tivemos que, enfim, fazer alguma coisa, né? E não iríamos comemorar o Dia das Mães porque o aniversário da minha mãe e o meu também é agora em maio. Então geralmente nós comemoramos só os nossos aniversários no mesmo dia, que é no dia dela, porque é antes, né? Que é no dia 18, semana que vem. E cara, eu tô exausto. Eu tentei gravar sexta, mas eu tive que ir lá ajudar a fazer as coisas. E tentei sábado, ontem no caso também, mas de novo eu fui lá ajudar. E hoje também eu só não gravei na hora que eu queria porque tava muito. Eu tive que ir lá, né? Enfim. Cara, a verdade é que eu tô muito cansado, muito exausto. Enfim, eu queria abordar um tema hoje que é meio que um dos meus demônios, né? Digamos assim, que vai e volta sempre. Sempre que eu acho que eu estou livre, sabe? Sempre que eu acho que eu nunca mais vou pensar nessas coisas, eu acabo pensando de novo, porque enfim, que é a morte, né, cara? A nossa uma, né, das nossas únicas certezas na vida é a morte. É uma coisa que é tratada pelas outras pessoas como um tabu, sabe? As pessoas acham que você falar sobre a morte vai te trazer alguma desgraça. Você falar sobre a morte vai te trazer coisa ruim. Quando na verdade a morte é uma coisa que não tem pra onde correr. Ela vai acontecer comigo, com você, com os seus pais, com os seus avós, com os seus irmãos. Então, geralmente as pessoas não falam da morte. As pessoas que não falam da morte, elas têm medo da morte, né? Eu não vou dizer que eu não tenho medo da morte. Enfim, eu vou destrinchar isso um pouco mais pra frente. Nós falando sobre o tabu, que é falar da morte, as pessoas que não falam da morte, elas têm muito medo. Elas têm um medo que assim, elas têm um medo de você falar da morte e acontecer alguma desgraça depois. Quando na verdade, cara, eu acho isso uma bobagem. Eu acho que tem sim que ser falado, né? Não só da morte, mas tem que ser falado sobre tudo na vida. Por exemplo, o que eu ia falar, cara? Eu tinha um exemplo aqui na ponta da língua e me escapou. Um exemplo de algo que as pessoas têm medo de falar, mas que também é uma bobagem. Eu não vou lembrar. Mas enfim, para não quebrar o raciocínio, eu vou começar falando logo do, enfim, do tema atual. Eu vou dividir esse tema em três: morte, o tabu da morte, suicídio e eutanásia. E no fim eu vou dar a minha conclusão sobre isso, que é algo que é uma opinião minha impopular, digamos assim. É uma opinião que eu acho que só eu tenho. Mas eu acho que as pessoas elas deveriam relaxar mais, digamos assim, entendeu? Enfim, primeiro caso que eu queria falar sobre a eutanásia.
Aliás, eu vou falar sobre um caso em específico de eutanásia, que quando eu descobri sobre esse caso, eu descobri naquele site onde você faz, sabe, abaixos assinados, que você assina vários abaixos assinados. Não é Apoia-se, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu e-mail só pra ter certeza do que eu tô falando. Que eles sempre me mandam e-mails pra eu assinar algumas coisas e tal. A maioria eu deleto, mas algumas que me interessam assim eu vou lá e... Ah, ele se chama change.org, né? Ou change.org. Eles... Enfim, você faz lá um abaixo-assinado de qualquer coisa, sabe? E várias pessoas de qualquer parte do mundo pode assinar o seu abaixo-assinado. Aí vai depender do seu poder de marketing, né? Vai depender da sua força de divulgação. E eu descobri lá nesse change.org um caso de uma mulher chamada Annie, ou Annie, enfim, é Anek o nome dela, né? Mas os familiares, assim, chamavam ela de Annie. Annie, que tem um sobrenome aqui é impronunciável, eu coloco depois aí embaixo, tem um sobrenome difícil. A Annie, ela tinha doença de Alzheimer, né? E ela já estava velha, ela já estava num estágio assim do Alzheimer incurável, e chegou num certo momento que ela já sabia o que ia acontecer, né? Que o Alzheimer ele te causa demência, né? E você, enfim, depende das pessoas para tudo. Você muitas vezes acaba numa cadeira de rodas e esse tipo de coisa. E a Anne sabia disso. E ela tinha uma família, ela tem uma família, né? No caso, eles não faleceram, foi só ela. Ela tem a família dela. E enfim, o que aconteceu foi que ela lutou durante um bom tempo aí para ela ter o direito à eutanásia, né? Eu me esqueci exatamente qual país que ela vive, mas é um país da Europa, né? E em vários lugares da Europa é liberado, mas não todos, né? A maioria eu acho que ainda não é. E, enfim, ela lutou pela eutanásia. E uma coisa que eu não entendi, se deu certo ou não deu certo, porque eu li um artigo na BBC que dizia que ela faleceu dessa forma, com a eutanásia. Ela tomou lá uma dose letal de um certo medicamento, ela dormiu, né? Foi um sedativo. Aí depois, como estava demorando muito tempo para ela vir a falecer, aí eles foram lá e deram uma dose letal lá do outro remédio, né? Do outro medicamento, e ela veio a falecer. E enfim, e no change.org eles já falam que ela não conseguiu, né? Então eu não tenho certeza do que aconteceu. Mas eu vou, enfim, vou seguir a reportagem da BBC, apesar de não ter sido onde eu conheci. Vou seguir a reportagem da BBC e me basear nela. E dizer que assim, cara, eu acho que ela teve muita sorte, né? Porque é um tabu para muita pessoa, a própria eutanásia, mesmo a pessoa sofrendo, porque no caso dela, só ia se deteriorar mais, né? Ia chegar num ponto que não só ela ia se tornar um estorvo para os familiares, que
Não tem como tu dizer assim, ah, não, eu vou cuidar de você pra sempre, não sei o que lá. Vai se tornar um estorvo. Vai se tornar uma preocupação a mais, entendeu? Pros familiares. E eu acho que ela fez a escolha certa, entendeu? A eutanásia, eu defendo que ela fosse legalizada em todos os locais, em todos os países, né? Por quê? Por que eu defendo a eutanásia? Porque, cara, é muito pior você ver uma pessoa que você ama passando por uma dificuldade ou uma doença tão grande como o Alzheimer ou uma paralisia ou algo do tipo e tu não poder fazer nada, entendeu? Então, nesse caso, ela ainda estava sã, ela ainda tinha a cabeça no lugar, né? Ela não tinha ficado demente ainda. E foi ela que escolheu pela eutanásia, né? E deu tudo certo. Deu tudo certo. Ela. Quer dizer, eu tô seguindo a reportagem da BBC. Novamente eu não tenho certeza, mas eu acho que deu tudo certo e ela é uma mulher. Eu não vou falar que é uma mulher vitoriosa. Eu não sei nem porque que eu tô rasgando cedo pra ela se isso não. Enfim, não é o caso aqui. Mas o fato é o seguinte, cara. A eutanásia, eu defendo a eutanásia exatamente não só pela pessoa se tornar esse fardo com a doença, mas eu defendo a eutanásia porque ela prevê, né? É uma ação preventiva, eu acho que para o suicídio, né? Porque nesse caso mesmo da Anne, ah, provavelmente ela iria se suicidar se ela não conseguisse a eutanásia. Muitos velhos, muitas pessoas mais velhas assim no Japão, eles se suicidam. Você sabe que no Japão tem uma alta taxa de suicídio, né? E muitos desses velhos se suicidam exatamente para não se tornar um fardo para os filhos ou para as outras pessoas depois. Tu pode achar assim que é uma coisa bizarra, só que é da cultura deles, né? Ah, eu acho que o japonês é um povo tão educado. Tu vê que é um povo tão educado que eles têm medo até disso, cara, até de se tornar um estorvo para a família. Ah, então, e sobre o suicídio, cara? Infelizmente, vamos imaginar assim que num país igual ao Brasil, né, onde não tem a possibilidade para eutanásia, pelo menos no momento, né, não sabemos. Eu sei que hoje em dia o nosso país tem outras prioridades, né, porém, eu tenho certeza que vai demorar muito, exatamente porque quando chegar essa discussão sobre a eutanásia, precisa de lei, né? Uma lei para fazer a liberação. E é certeza que vai dar muita discussão, muita gente achando que é um absurdo, mesmo, enfim, cara. São as pessoas que têm medo, sabe, da morte que, que preferem, não, vamos deixar todo mundo vivo, vamos ser felizes e não sei o que lá. Porra. Imagina que uma pessoa não quer viver, cara. Na minha opinião pessoal, eu acho que uma pessoa deve ter o direito de escolha se ela quer viver ou não, sabe? Às vezes. E agora eu vou falar sobre o caso da Leila Lopes, né? Já é na parte do suicídio. A Leila Lopes foi uma atriz que ela fez Rei do Gado. Ela fez vários filmes pornôs também. Ela trabalhou como modelo e tudo mais.
E cara, ela chegou assim numa fase. Ó, vou antes de falar sobre ela, eu vou falar da carta, ok? É muito a carta que ela fez, é muito mais, vai ser muito mais fácil de explicar. Ó, a carta dela é assim: não chorem, não sofram. Eu estou absolutamente feliz. Era tudo o que eu queria, ter paz eterna com o meu Deus e, se possível, com minha mãe. Eu não me suicidei. Eu parti para junto de Deus. Fiquem cientes que não bebo e não uso drogas. Eu decidi que eu já fiz tudo o que podia fazer nessa vida. Tive uma vida linda, conheci o mundo, vivi em cidades maravilhosas, tive uma família digna e conceituada em Esteio, brilhei na minha carreira, ganhei muito dinheiro e ajudei muita gente com ele. Realmente, não soube administrá-lo e fui ludibriada por pessoas de má fé várias vezes, mas sempre renasci como uma fênix, que sou e sempre fiquei bem de novo. Aliás, eu nunca me importei com o ter. Bom tem muito, bom tem muito mais sobre a minha vida. Isso é só para verem como eu não sou covarde. Não fui. Ah, aliás, ela falou: como não sou covarde, não. Fui uma guerreira, mas cansei. É preciso coragem para deixar esta vida. Saibam todos que tiveram conhecimento desse documento que não estou desistindo da vida, estou em busca de Deus. Não é por falta de dinheiro, pois com o que tenho agora posso morar aqui em Floripa ou no Sul, mas acontece que eu não quero mais morar em lugar nenhum. Eu não quero envelhecer e sofrer. Eu vi minha mãe sofrer até a morte e não quero isso para mim. Eu quero paz. Estou cansada, cansada da cabeça. Não aguento mais pensar, pagar contas, resolver problemas. Vocês dirão, todos vivem. Mas eu decidi que posso parar com isso, ser feliz, porque sei que Deus me perdoará e me aceitará como uma família bondosa e generosa que sempre fui. Aos meus fãs verdadeiros, aos jornalistas imparciais, ao Walter Negrão e sua esposa Orfília, à LBV, ao Eduardo Gomes, ao prefeito de Itu, Herculano Neto e toda a sua equipe, e ao meu amigo Zé, meu muito obrigado. Às emissoras que trabalhei, obrigada. E aos colegas maravilhosos, muita luz. A todos os sites dignos que acompanharam a minha vida, sucesso, Ego, Esther Rocha, Tiago, Odair Del Pozo, Felipe Campos, não se sintam esquecidos. Não posso citar nomes de amigas, pois aí seria um livro, mas Sueli, você é a irmã que não tive. Márcia, seja sempre feliz, amiga. Magrid, obrigada por tudo. Andréia do TV Fama, beijo, amiga. Tadeu, de Pietro, cadê você? Desculpe se esqueci de alguém. A vida foi muito mais maravilhosa do que sofrida para mim. Obrigado, Jesus, Nossa Senhora e meu Deus. Perdoe-me e receba-me como a filha honesta e bondosa que sempre procurei ser. Fiquem com Deus todos. Bem, essa foi a carta da Leila Lopes, né? Uma atriz conhecida no Brasil todo, né? Pelos vários trabalhos dela. Muita gente só lembra dos trabalhos eróticos que ela teve, mas ela teve muitos outros trabalhos. Ela foi uma atriz de grande sucesso mesmo. E cara, tudo que ela falou eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Tirando essa parte espiritual, que daí cada um tem a sua crença, sabe? Cada um vai ter ali a sua religião, cada um vai ter o seu Deus, cada um vai acreditar no se tem vida após a morte ou algo do tipo. Então, não compensa eu comentar nessa parte. Porém, eu acho que o que ela fez, cara, o que ela disse pelo menos,
Tá certo, ela fez tudo o que ela queria. Ela. Tem algumas pessoas que tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo, sabe? Tem pessoas que querem tudo, querem um mundo e quando conquistam, parece que não conseguem saborear, digamos assim. Parece que a vida perde meio que o sentido. Ah, uma, uma analogia é o meu computador, sabia? Porque quando eu estava construindo meu computador, eu construí ele peça por peça, sabe? E quando eu estava lutando, conseguindo peça por peça ali, todo mês eu pensava na próxima que eu ia comprar, eu pensava assim, caramba, eu vou jogar vários jogos e tal. Quando eu terminei de montar o meu computador, hoje em dia, cara, eu não uso tanto para jogos, sabe? Eu uso para música e tal, só que não é tudo aquilo que a gente espera. Então acho que assim, enquanto nós estamos lutando para chegar em algum lugar, enquanto nós temos um objetivo, enquanto nós temos alguma coisa para ocupar a nossa cabeça, a vida ela se torna muito mais divertida. Você tem uma coisa para fazer amanhã. Você quer fazer alguma coisa amanhã. Mas e depois? Sabe? Ahn, por isso que eu acho que as pessoas mais felizes são aquelas que têm os objetivos mais loucos, sabe? Os objetivos que ela sabe que nunca vai conseguir, mesmo assim ela tá sempre tentando, ela torna aquela vida, sabe? Ela, ela trabalha uma vida toda em volta daquele objetivo e eu acho que essas pessoas são felizes, cara. Tipo, Elon Musk, vocês sabem que é o Elon Musk. Eu vou falar sobre ele. Tem um negócio pra falar sobre ele aí e tal. Que é um tema de um podcast que eu já venho pensando há um tempo. O Elon Musk, ele é um bilionário lá dos Estados Unidos, ele é dono da SpaceX, ele é dono da Tesla. E ele tem alguns objetivos assim que ele sabe que ele não vai cumprir em vida. Por exemplo, em colonizar Marte, sabe? Ele sabe que não vai conseguir isso em vida, mas ele vem trabalhando para isso, entendeu? Tem gente que quer ficar rico, sabe? Tem gente que quer juntar um patrimônio de, vamos supor, 1 bilhão, quer ser um bilionário. E sabe que não vai conseguir em vida, né? Mas ele trabalha a vida toda em volta daquilo. Tem pessoas que, enfim, eu posso citar vários objetivos aqui, mas que o fim vai ser o mesmo. E eu acho que enquanto você tem objetivos, você está vivendo, você tem um gás, sabe, a mais. Você acorda com uma vontade de fazer aquilo, uma vontade de cumprir aquele objetivo. Mas e quando você termina aquele objetivo? E quando você pode ter tudo o que você quer? E quando você já não quer mais fazer nada? É aí que vem o suicídio, né? Aí que vem a pessoa que quer tirar a própria vida, porque a vida não faz mais sentido para ela. A vida não tem mais graça. Ela já fez tudo que ela queria. Ela já experimentou tudo que ela queria, ela já morou em vários lugares. E a Leila Lopes, cara, acho que ela foi um exemplo incrível disso, porque é como ela disse na carta, velho. Quando você pesquisa sobre a vida dela, tu vê que ela é uma mulher que ela fez tudo o que ela queria, sabe? Teve uma carreira de sucesso, ela tinha muito dinheiro, né? Ela tinha muita fama, ela poderia encontrar trabalhos para sempre, né? Ou viver de mídia, como muitos fazem. Mas ela preferiu falar assim, cara, ela não estava satisfeita e foi embora. E acabou se suicidando. Tem que ter muita coragem para fazer uma coisa dessa. O suicídio não é fácil. Demanda muita
muito planejamento, né? Você tem que pensar nas pessoas em volta de você, você tem que pensar sei lá, sabe, da minha parte, eu já pensei em suicídio, já tive meus momentos assim mais, sabe, mais tensos, porém eu não tava com a minha cabeça no lugar, sabe? E eu sempre tive um medo muito grande de, sei lá, sabe, eu penso sempre na minha família, essa é a grande realidade, minha família sempre foi o meu pilar principal. Mesmo quando eu e minha mãe não estávamos bem, quando eu mal via meus irmãos, eu pensava neles, cara. Eu pensava assim, que será que minha família vai falar, cara? A grande realidade é que a nossa família, ela vai chorar por um tempo, né? Mas sempre supera. Uma morte sempre supera. A minha avó, cara, a minha avó, ela, quando ela faleceu em 2013, porra, foi muito difícil, cara. A gente pensava nela, pelo menos eu, né, no caso, eu pensava nela a todo instante. Pensava assim, cara, por quê? Mas hoje eu entendo, cara. Hoje eu entendo que é uma coisa normal, que não tem como você fugir. E hoje em dia, eu não vou dizer que eu esqueci, sabe? Não tem como tu esquecer uma coisa dessa, né? A morte de uma pessoa me marcou pra sempre. Porém, eu tenho em mente que tanto faz, cara. Faleceu, faleceu. Vou fazer o quê? Não tenho que, não tinha o que eu fazer, né? Aliás, recentemente, o primeiro caso de suicídio de uma pessoa que eu conheço assim ocorreu no ano passado. Foi uma menina enfim, nós fomos amigos de infância. Ela foi a segunda pessoa que eu beijei na vida, né? Ficamos um tempo e tal. E, velho, ela ano passado se suicidou. Tá meio controverso, né? Muitas pessoas dizem que ela foi assassinada pelo marido lá. Mas, enfim, o fato é que o laudo tá como suicídio e não tem como provar que não tem como provar o contrário, né? Não tem como colocar a culpa no cara. Mas ela, enfim, foi do nada, cara. E eu acho que assim, o suicídio, de fato, é uma coisa que... Por que que eu digo que tem que ser uma coisa planejada? Porque para as pessoas que não entendem, as pessoas, os familiares assim, as pessoas que, enfim, elas têm medo da morte, parece que... Porra, eu esqueci o que eu ia dizer, cara. Para as pessoas que têm medo da morte, cara, para os familiares, porque sim, por que que tem que ser planejado? Porque para as pessoas que têm medo da morte, elas não vão entender e às vezes elas vão pensar assim, poxa, mas não podia ter feito nada. Eu acho que quando uma pessoa morre morte morrida, né, morre de velho, morre de doença ou de algo do tipo, ou de uma fatalidade, pode ser também, tipo um acidente, a pessoa normal ela vai pensar assim, pô, tudo bem, né? Morreu, não tinha como fazer nada, morreu no acidente, morreu de velho e tudo mais. Agora, uma pessoa que se suicida, ela sempre vai deixar um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Ela sempre vai deixar aquele ar de, poxa, será que eu não podia ter feito alguma coisa, sabe? Será que a culpa foi minha? Será que se eu não fosse mais presente? E eu confesso que até eu com a minha, com essas minhas opiniões sobre a morte, eu fiquei assim, cara, será que daria certo se a gente tivesse namorado, se eu tivesse investido nela, se eu, enfim, se eu não tivesse desdenhado, né, de quando aconteceu quando nós tivemos, né, um relacionamentinho ali.
E, cara, até eu fiquei me perguntando isso, mas eu entendo que, sei lá, eu entendo que, pelo menos eu entendo que hoje não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E muitas pessoas tratam isso como doença, sabe? Tratam o suicídio ou a depressão como uma doença, quando na verdade, a depressão, ela tem vários fatores. Os fatores que eu conheço assim são os seguintes. O primeiro, chamar atenção. Sim, existe muitas pessoas que se dizem depressivas, que dizem, eu quero me matar. E tem algumas até que se matam, cara, por coisas chulas. Por exemplo, sei lá, mulher, relacionamento, sabe? Ou por causa de Facebook, essas paradas. Isso daí é aquela que a gente chama de querer atenção. Eu não consigo uma namorada, não, meus pais não me dão atenção, não sei o que lá. Cara, isso daí é uma pessoa que quer atenção. Durante muito tempo da minha vida, lembra que nos primeiros episódios eu dizia que eu utilizei o Facebook de maneira errada no passado? Esse era um dos meus problemas, cara. Eu queria chamar muita atenção, sabe, das pessoas. E eu acabava postando coisas ridículas, que hoje eu penso assim, velho, ainda bem que deu aquele problema lá com as feministas, porque mesmo que não tivesse dado, provavelmente eu ia ter deletado todo o meu Facebook, cara. Enfim, eu acho que chamar atenção é uma coisa ridícula. Se uma pessoa quer se matar mesmo, tem gente que se corta, sabe? Ou diz que se corta. Mas isso é uma putaria da porra, velho. As pessoas falam, assim, as pessoas falam que essas daí são as doentes. Se corta. Olha, eu sou depressivo. Olha, eu sou maníaco. Cuidado comigo. Porra, pelo amor de Deus, cara. Uma pessoa que quer se matar, ela vai lá e se mata. Uma pessoa que sabe, tem realmente tendência suicida, ela vai lá e se mata, cara. Não é pegar uma faca e ficar passando na sua pele que vai mudar alguma coisa. Isso daí é pra chamar atenção. Entendeu? Essa é a grande realidade. Eu falo isso porque eu mesmo queria chamar atenção no passado, cara. Então, muitas vezes, se um desses caras que se corta e ouve Lana Del Rey vem aqui e ouve isso que eu tô falando, eles vão falar, ora, mas eu sou doente. Ora, eu tenho que ser tratado diferente. Tem que ter atençãozinha comigo. Isso ocorre justamente quando tá assim, sabe, saindo da adolescência e indo ali pra fase adulta, digamos assim, né? Ali para os seus 15, de 15 a 17 anos, é quando ocorre esse fenômeno, digamos assim. Cara, que putaria da porra, velho, ficar se cortando. Apesar que eu nunca me cortei, não, eu sempre fui um bundão nessa parte. Mas enfim, cara. Hoje em dia eu penso assim. A verdade é que o que eu tenho medo, na parte da morte, eu também tenho medo da morte, sabe? Aliás, eu não tenho medo da morte, é isso que eu ia falar. Esse que é o meu ponto. A morte, no meu caso, é que eu tenho medo do que vem depois, sabe? E isso é um medo que nós temos na vida, né? O que vem depois? Nós temos medo do novo, nós temos medo do desconhecido, né? Quando você perde esse medo, aí é a hora que você acaba se suicidando. Então, eu não sei, cara, eu não sei. Eu acho que o suicídio é uma coisa que deveria ser tratada normalmente. Não incentivada, claro, mas, enfim, se uma pessoa,
ela não tá satisfeita com a vida dela, eu acho que de fato ela tem o direito de tirar a própria vida. Porra, uma coisa que me dá muita raiva é que assim, nessa vida, as pessoas dizem que meu corpo, minhas regras, sabe? Meu corpo, minhas regras. Até que você tenta se suicidar. Aí você não pode. Por quê? Porque elas querem que você fique viva. Eu acho isso um egoísmo imenso. Imenso. Sabe? Tudo bem, familiares vão falar, porra, mas... Poxa, isso que você tá falando não tem nada a ver. Suicídio não é brincadeira. Não sei quem lá se suicidou porque não sei o que. Porra, se essa pessoa se suicidou, cara, muitas vezes fala, mas estava passando por uma dificuldade. Porra, se o cara quer, essa é a grande realidade. Esse é o meu ponto principal. Desde da parte da Anne, tá? Que ela fez o... Enfim, que ela fez o... Porra, como é que é o nome do bagulho, cara? Eutanásia, né? Desde a Anne que fez a eutanásia, desde a Leila Lopes, que cometeu suicídio. E a morte em si, cara, eu acho que ela é tratada de uma maneira muito... As pessoas têm muito medo da morte, sabe? Não fala da morte, senão ela vai chegar. Não fala desgraça dentro de casa, porque senão a desgraça chega. Eu acho que eu tenho muito mais medo do desconhecido, sabe? Do que da morte em si. E tu vê, cara, que muitas pessoas que não têm medo da morte, elas acabam... Enfim, eu acho que elas acabam sendo muito mais felizes, sabe? Elas acabam... Se uma pessoa morre... Imagina uma pessoa que está fazendo paraquedismo. Ela morre, ela vai morrer fazendo aquilo que ela quer, sabe? Aquilo que ela gosta, ela vai morrer na adrenalina, sabe? E... Enfim, cara, acho que todo mundo deveria ter o direito de retirar a própria vida se quiser. E foda-se, é isso aí. Eu tô falando que... Enfim, eu falo só nessa parte de suicídio e na parte da pessoa que... Ai, caralho, é muito difícil de explicar. Assim, eu só tô dizendo na parte da pessoa que já fez tudo o que queria, sabe? Na pessoa que não quer viver. E na pessoa que, tipo, tem uma doença muito, muito grave e decidiu que, cara, que também quer tirar a própria vida, sabe? Vai ser melhor pra ela. E agora, nesses casos de atenção, aí, cara, aí eu acho que as pessoas deveriam buscar formas diferentes, sabe? De chamar a atenção. Sei lá, procura um hobby, procura fazer uma coisa que tu goste. O problema das pessoas hoje em dia, e é um problema que eu superei pelo menos, e que eu vou destrinchar em um outro dia, é o problema de tu focar muito mais nas outras pessoas do que em você. Durante muito tempo da minha vida eu foquei nas outras pessoas, foquei no que as outras pessoas iam falar de mim e não estava focando na minha própria vida. Eu não estava vivendo pra mim, eu estava vivendo para as outras pessoas. Tem esse meu primo, que eu vou colocar só Léo, né? Esse Léo, cara, ele era o meu melhor amigo. Nós estudamos juntos, nós vivemos nossa infância toda junta. E eu me baseava muito nele porque meu pai, ele não foi presente, né, cara? Meu pai foi um cara... Enfim, ele foi presente ali durante uma parcela da minha vida, mas nas partes mais importantes, digamos assim, que eu precisava de fato de um exemplo de pai, ele nunca esteve aqui. E eu me baseei assim nos exemplos que eu tinha no dia a dia. Então era esse meu primo, era meu avô, entre aspas, né? Era o marido da minha avó, né? Que era meu avô no caso.
Hoje eu conheço meu avô de verdade, então, enfim, foda-se. E eu nem sei porque eu tô falando dessa parte do pai, cara. Enfim, esse meu primo, eu vivia muito mais na sombra dele, sabe? Então, eu fazia de tudo que ele gostava, eu gostava também. É, tudo que ele fazia eu tentava imitar. E, cara, isso me prejudicou demais. Porque chegou numa parcela da minha vida, que foi na parte que eu parei de estudar, que eu praticamente me estrepei tudo, sabe? Se eu pudesse dar um conselho para o Alex de 10 anos atrás, eu ia falar, cara, para de seguir esse cara aí, velho. Para de seguir, segue a sua própria vida. Mas infelizmente é tarde demais para raciocinar sobre isso. E eu tô tentando aí recuperar o tempo perdido, né? E, cara, uma última observação assim sobre o suicídio. Muitas pessoas dizem que, se eu tiver muito dinheiro, eu vou estar feliz, né? A única coisa que eu preciso para minha felicidade é R$ 1 milhão. Se fosse assim, muitas pessoas que se suicidaram, tipo ano passado mesmo, teve 2 suicídios de 2 músicos muito famosos, que foi o Chester Bennington e o Chris Cornell. O Chester Bennington, todo mundo conhece, é o vocalista da banda Linkin Park. E o Chris Cornell era o vocalista da banda Soundgarden. E ele fez parte também de uma outra banda chamada Mad Season, que incluía ali o... Como que é o nome daquele cara? O Lane Staley, que é outro cara que acabou falecendo aí, mas foi por overdose. Eu não lembro, não ouvi muito de Mad Season, então não tenho certeza se ele cantou no Mad Season ou se foi só o Lane Staley. Mas ele também fez parte de uma outra banda muito famosa chamada Audioslave. Isso, Audioslave. Quase que eu esqueço, cara. Não sei porque que eu tô gaguejando tanto na parte da música, já que é a minha principal, assim. Meu assunto que eu mais gosto. E, cara, tu vê que esses caras, o Chris Cornell, ele era muito reconhecido no mundo todo por várias bandas, várias músicas incríveis. E ele acabou se suicidando. Todo o dinheiro, toda a fama não foi suficiente. Eu ia falar do Lane Staley, cara. O Chester Bennington, porra, todo mundo conhece Linkin Park. Aqui no Brasil, todo mundo mesmo conhece. Eu acho que pode ser até mais famoso assim do que o Soundgarden e o Audioslave. Porém, não tem assim a base musical que o Chris Cornell tinha. Porém, cara, ele também se suicidou. Não era suficiente. Chegou numa parte da vida dele que as pessoas falam que ele estava com depressão, nós deveríamos ter feito isso e aquilo. Eu acho que não adianta, cara. Acho que não adianta. Às vezes a pessoa quer fazer isso e pronto. Você falar com uma pessoa e a pessoa, beleza, vai se suicidar amanhã. Aí tu vai lá e fala com ela. Aí ela vai ficar de boa, vai falar, não, beleza, tô de bem com a vida agora. Você só está retardando a morte. A morte vai chegar de qualquer forma. É isso que eu quero dizer. As pessoas acham tão anormal um suicídio, quando na verdade a morte, ela vai chegar de qualquer forma. Entendeu? Então, o que eu acho? Muitas pessoas acham que o suicídio é uma coisa mesquinha, né? É uma coisa... Qual que é a palavra que eu falei agora há pouco, velho? Enfim, que é uma coisa mesquinha. Quando na verdade, a pessoa que combate o suicídio que é mais mesquinho ainda. Porque a vida não é dela. A vida é da outra pessoa.
Entendeu? Então, eu quero me suicidar. E uma outra pessoa que gosta de mim não quer que eu me suicide. Por que que... Aí eu pergunto pra ela, por que que você não quer que eu me suicide? Nossa, porque a vida tem várias coisas boas. A vida tem... Nossa, você pode ir pra todo lugar, não sei o que lá. Tu pode fazer isso e aquilo. Tu já andou de skate? Skate! Porra. Isso é mesquinha, sabe? É a pessoa querendo ditar pra você o que você vai fazer da sua vida, que no fim vai acabar em morte. Que vai adiantar? O que vai adiantar? Mas no fundo, uma pessoa que gosta de você, é óbvio que ela não quer perder você. Mas se uma pessoa te amasse de verdade, ela ia te apoiar. Não, porra, é difícil, cara. É difícil porque muitas pessoas elas não entendem, não vão entender esse meu raciocínio. Mas eu acho que uma pessoa, se ela te ama de verdade, se ela te entende, se você quer se suicidar, ela iria te apoiar nisso, entendeu? Eu apoiaria. Assim, vamos supor assim, sou casado com uma esposa, tenho um filho, ela fala assim, amor, cansei, não quero fazer mais nada da minha vida, tô cansada, não tô feliz, não vou ficar feliz, não há nada que você possa fazer para me deixar feliz, não há nada nesse mundo que possa me deixar feliz. Eu quero me suicidar. Tudo bem, não tenho o que fazer. Se a pessoa não fica feliz com nada, se a pessoa acha que já fez tudo o que ela tinha que fazer, não há o que fazer, né? Ai, e muita pessoa vai falar que, mas você está sendo niilista, você acha que não tem nada de bom nessa vida. Porra, não tem nada de bom nessa vida, cara. De fato, não há nada de bom nessa vida. A nossa vida, como eu disse, a morte é o fim. E nessa vida, as pessoas elas estão sempre lutando contra a morte. Elas estão sempre retardando a morte. Nós comemos para não morrer de fome. Nós tomamos água para não morrer de sede. Nós, enfim, tomamos sol para não morrer, enfim, se tu não pegar sol, tu morre. Não sei se tu sabia disso. Enfim. Que mais, cara? Aí, tu toma remédio para não morrer doente. Você faz corrida para tu não morrer de obesidade. Enfim, cara, tu compra roupa para não morrer de frio. Entendeu? Tu tem um ventilador para não morrer de calor. As pessoas, elas estão sempre lutando contra a vida toda. Aliás, contra a morte, né? A vida toda. Só que ela sempre vai chegar. Ela sempre vai chegar. É uma coisa que não tem assim, não tem nexo, cara. Eu não sei enfim, qual que é o objetivo da vida. E é aí que vem a espiritualidade, é aí que vem o misticismo, né? É aí que vem as religiões e as crenças numa vida pós-morte, sei lá. Tem gente que acredita no espiritismo, né? Que você vive aqui na Terra. Tem gente que acredita na vida pós-morte, que tu vai ou pro céu ou pro inferno. Tem gente que nem eu, que acha que morreu e acabou. É isso, cara. Não tem sentido. E eu acho que, enfim, para finalizar, né? O suicídio, a morte, na parte da morte, no caso, é uma coisa que não tem como nós, enfim, não tem como negar a morte vai chegar para todo mundo. A única coisa que difere é o tempo e o lugar, né? E sobre o suicídio, se você é uma pessoa daquelas que fala meu corpo, minhas regras,
então você concorda que as pessoas podem se suicidar, elas podem fazer o que elas querem do próprio corpo, elas podem fazer o que elas quiserem da própria vida. Se você é uma pessoa mais conservadora, foda-se. O meu raciocínio é o mesmo. Bem, eu queria apresentar aí essa banda chamada... Cara, eu acho que eu tô colocando só bandas, né? Só banda de rock e metal e death metal e esse tipo de coisa. Então eu vou colocar um rapper hoje. Um rapper... Beleza, vou colocar um rapper chamado Danny Brown. Danny Brown é um cara que eu conheci ano passado. É um cara que eu já tinha ouvido falar há muito tempo sobre um disco dele chamado Triple X, XXX. Tem gente que chama de... Quer dizer, o engraçado é que tem duas músicas, duas faixas, né, no álbum que fala assim. Tem uma chamada Triple X, que é assim, escrito XXX, né, XXX, e tem uma chamada 30, ou 30. O engraçado é que assim, nessa música chamada Triple X, ele fala 30. Então muitas pessoas acharam que o nome do álbum era 30. E na música que era para ele falar 30, que se chama 30, né, 30, aí ele fala Triple X. Então, é muito, sei lá. E quando eu ouvi esse álbum, cara, muitas pessoas, assim, nessa parte de rap, hip hop, muitas pessoas dizem que essa é uma das melhores mixtapes de todos os tempos. E eu concordo, de fato é um álbum incrível. Não sei nem se dá pra chamar de mixtape, cara, porque tem, sei lá, 1h30, 1h40 o álbum. E é isso aí, cara. Fica aí com alguma música, sei lá, que música eu vou colocar dele. E é isso. A morte chega pra todo mundo e não há o que fazer. Até breve. Cinch a bitch a dick pic and now she need glasses. Turn your bitch like wreck right now if I flashed it. Ate a couple pills and took the butt about the plastic. Flicking bogey ashes, bitch I stay blasted. Microphone caches, magic with the sick shit. Post I been dead, but bitch I'm still up in this bitch. Verbal herb poison, words I contortion. Fuck a pregnant bitch, she say money on her abortion. I feel like Billy Corgan and a church playing organ. Covering toe short, smoking a Newport. Hope the drugs to help the pain to go away. But all these thoughts up in my head make the same go astray. So step inside the mind, get revolved around the rhyme. And every time he closes his eyes, visions of white lines. Dying in the arms of a blind blue-eyed 20-something. Don't know her name, but the paramedics chest pumping 30-something blackmail. OD, off the pills. Daddy wasn't prescribed, but they took his life. Left behind a daughter that don't really even know him, cause her mama thought he wouldn't make a living off of poems. But it was a long journey on a rocky road. Had a hoodie on a jacket in the snow. Working in the cold on the way to the studio. Nigga, that was just a couple years ago. Dropped a couple mixtapes on the neck. Niggas try to front like I wasn't all that. But guess what, bitch, I'm coming back. Guess what, bitch, I'm coming back. Signed the flows go. Now everything is all gnarly. Now these bitches want my number to get up in the party. Came a long way from extension cords in the window. Borrow neighbor's power just to plug up the Nintendo. Where the ovens never close and the stoves never off. Every winter so cold, niggas sleeping wearing scarf. But I always tell myself that it's gon' get better. You know how you is, you the greatest rapper ever. So now the pressure's on to prove that voice right. Some people never knew they goals, knew my whole life. So now it's turns up. Fixing up to back pitching singles to the label when I used to pitch crack. I never learned to rap, always knew how. Ever since a nigga 8, knew what I would do now. When I turned 28, they're like, what you gonna do now? And now a nigga 30. So I don't think you heard me that the last 10 years I've been so fucking stressed. Tears in my eyes, let me get this off my chest. The thoughts of no success got a nigga chasing death.
Doing all these drugs over OD, your next triple X.